E o versículo de número 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Observe bem, a quinta característica das ovelhas do pastor: elas confiam no seu pastor. Elas confiam. Observe bem que Jesus fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então Jesus conhece quem é as suas ovelhas, quem pertence ao seu rebanho, e quem não são as suas ovelhas e quem não pertence ao seu rebanho. E as ovelhas conhecem a Jesus como seu pastor. Conhece perfeitamente. Observe bem que ninguém rouba as ovelhas de Jesus. Aquelas que realmente são de Jesus, ninguém consegue arrebatá-las da sua mão. Pode cair, pode se desviar, mas depois torna a retornar para o aprisco. Como dizem aí, pode tirar as férias, né? Só que depois torna a retornar de novo. E quando é de Jesus, meu amigo, ninguém consegue tirar das suas mãos, ninguém consegue arrebatá-las, porque é dele. E se é dele, ninguém toma. Nem nada, nem pessoas, nem os demônios, nada, nem circunstâncias pode tirar as ovelhas da mão do mestre que é Jesus. Então observe, por que isso acontece? Por que a ovelha confia no seu pastor, Jesus? Porque Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus dá palavras de vida, de ânimo, de esperança, de salvação. Jesus dá os dons espirituais, dá o Espírito Santo, dá os dons de línguas. Então são uma infinidade de coisas que Jesus dá para as suas ovelhas. E ele cuida com amor. E quando ele vê que a ovelha se desgarrou, está indo para outro aprisco, o que ele faz? Ele vai com seu amor, com seu cuidado ir atrás de volta para o seu lar. Então observe bem que Jesus, ele realmente pode dizer: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz quando as chamo. E elas sabem que a minha voz é diferente. O meu chamado é diferente. O meu cuidado é diferente. Por isso que ele fala: eu sou bom pastor. E realmente, Jesus nunca mentiu. Ele é o bom pastor. A sexta característica: ela segue o seu pastor. Observe bem que Jesus livra as suas ovelhas dos lobos, dos mercenários. Ele não abandona, ele não deixa só. Veja aqui que o bom pastor, ele leva a sua ovelha para quê? Para um pasto verdejante, onde tem grama verde. No sentido figurado aqui, agora vamos trazer para no sentido espiritual. Essa ovelha aqui é ovelha animal que vai para comer grama verde, para um bom pasto. Agora vamos trazer para o lado humano. Qual é a grama verde aqui e a boa água, a água limpa? É a palavra de Deus. Porque Jesus, ele torna a falar, ele não dá grama seca,
Ou seja, ele não dá qualquer coisa para as suas ovelhas. Ele dá a palavra de vida eterna. E ele não deixa as suas ovelhas entregues aos lobos, aos devoradores. Observe bem que quando as pessoas estão em uma certa denominação e eles saem de uma para outra, por quê? Porque alguma coisa ali não está batendo com a Bíblia, aí eles preferem ir para outra igreja. E é correto eles ir para a palavra, porque nem toda igreja vai estar ali 100%. Eu quero ter a ousadia aqui de citar o nome de um pastor que faleceu por nome de Antônio Gilberto, em memória, né? Aprendi muito com ele nas suas literaturas. E uma certa feita ele disse assim: meu irmão, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem algo imperfeito. Quando você encontrar uma igreja 100% perfeita, saia dela. Não entre. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer com isso? Que realmente não existe uma igreja, um templo perfeito. Sempre tem alguma dificuldade. E se nós entrarmos pela nossa imperfeição numa igreja que a gente acha que é 100% correta, a gente vai sujar. Mas o que eu quero dizer aqui em relação à palavra, fiquemos com a palavra de Jesus e não com a palavra dos homens, que me refiro em questão aqui, é a questão de muitas denominações estar ensinando coisas que não bate com a palavra. Mas Jesus ele se incumbe de revelar a palavra dele para aquela pessoa. E ele fica na igreja onde ele está se sentindo bem, onde está recebendo a palavra, e aí tudo vai bem para com ele. Mas o melhor mesmo é a pessoa focar na palavra, ver o que Jesus está dizendo e o que Jesus não está dizendo. E o versículo de número 15, o último, ele diz assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja, meus amigos, que enquanto Jesus leva as ovelhas para os pastos verdejantes, o mercenário leva para o matadouro. Por quê? Porque o interesse dele é tirar lucro das ovelhas, é ganhar, é ter lucros. Aí Jesus fala que assim como o Pai conhece ele, e ele conhece o Pai, ele fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então veja bem, a sétima e última característica é que as ovelhas de Cristo têm vida com abundância. Por quê? Porque Jesus deu a vida por elas, da qual eu também faço parte, que sou uma ovelha de Cristo. Então ele fala, eu dou minha vida pelas ovelhas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele deu a vida por nós. Por todo mundo. Ele se entregou por todos os seres humanos. Mas somente quem é ovelha de Cristo reconhece isso. E recapitulando aqui, para que nós não venhamos esquecer, e eu finalizo aqui este vídeo, as 7 características da ovelha do bom pastor. Primeiro, ela conhece o seu pastor.
Segundo, elas conhecem a voz do seu pastor. E o terceiro, elas são chamadas pelo nome. E o quarto, elas amam o seu pastor. Quinto, elas confiam no seu pastor. Sexto, elas seguem o seu pastor. E sétima, elas têm vida com abundância. Então veja bem que está aqui as 7 características das ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo. E eu quero concluir fazendo uma pergunta. Queres seguir a Cristo? Você quer seguir a Cristo? Então entra pela porta das ovelhas. E quem é a porta das ovelhas? Jesus, o bom pastor. E você entrando por ela, com certeza, eu afirmo, com certeza, você terás a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir. E muito obrigado.